tarde para todo mundo! Estamos aqui hoje nessa segunda-feira maravilhosa para falar um pouquinho sobre manta asfáltica. Para apresentar esse trabalho temos eu, Lara Oliveira, Daniele Serafim e também a Tainara Bretan. Bom, primeiramente, o que é a manta asfáltica? Manta asfáltica é um sistema de impermeabilização super comum aqui no Brasil. Ela é composta basicamente por asfalto modificado, que é um asfalto comum mais alguns aditivos. Além disso, podem compor a manta asfáltica também poliéster, polietileno, borracha, enfim. Dependente do material que compõe a manta asfáltica, o objetivo dela vai ser o mesmo: impermeabilizar as superfícies de modo a evitar aí as infiltrações, proliferação de bolores, de mofos, enfim, que tanto traz dor de cabeça para uma obra. Outras características da manta asfáltica, ela possui uma boa resistência à tração, a rasgos, a furos, enfim, é um material super flexível e a gente consegue aplicá-la em diversos locais, como por exemplo, telhados, marquises, reservatórios, lajes, enfim, uma gama aí de aplicações. Bom, mas e agora, Qual o melhor tipo de manta asfáltica? A resposta é depende. Depende se eu vou aplicar essa manta em ambiente interno, em ambiente externo, se vai ter movimentação de pessoas, se não vai ter movimentação de pessoas. Aqui a gente trouxe 3 tipos de manta asfáltica. A primeira é a manta aluminizada, ou seja, ela vai ter um acabamento em alumínio. Essa manta eu consigo aplicar ela em telhados, em calhas, em marquises, que são justamente aí locais que a gente vai ter uma maior exposição solar. E uma característica dessa manta é justamente que ela vai refletir os raios solares de modo a inibir todo esse aquecimento, que aconteceria nos ambientes internos. Outra característica é que essa manta ela é autoprotegida, ou seja, a gente não vai precisar de uma proteção mecânica sobre essa manta, um contrapiso, por exemplo. Outra manta é a manta de poliéster, e ela é super popular no mercado. Eu consigo aplicar essa manta em lajes transitáveis, em paredes, em piscinas, enfim. Justamente por eu conseguir aplicar essa manta em um local que vai ter movimentação de pessoas, eu vou precisar do quê? Proteção mecânica, um contrapiso em cima dessa manta. E por último, é a manta ardosiada, que eu vou ter um acabamento em ardósia, que é um mineral super resistente, e por isso ela também é considerada uma manta autoprotegida, ou seja, não precisa de proteção mecânica. E as utilizações, aplicações que eu consigo fazer com essa manta é em lajes não transitáveis e também eu consigo aplicar ela em paredes. Agora sobre o modo de aplicação da manta asfáltica. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se a superfície está limpa, seca, com o caimento certo para os ralos. Com isso certinho, a gente começa aplicando o primer, que é tipo uma tinta preta, que é o que vai ajudar a dar aderência entre a manta e a área que a gente quer colocar a manta. E daí, depois de aplicar uniformemente o primer, a gente espera ele secar, espera o tempo indicado pelo fabricante. Com isso pronto, aí a gente abre nossa manta, que tem 1 metro de largura por 10 metros de comprimento. Se precisar, corta, né? Sim, precisar cortar algum pedaço, já corta. E daí a gente pega o nosso maçarico, aquece tanto o primer quanto a manta, e daí cola um no outro. É muito importante prestar atenção nas emendas e nos arremates. Nos arremates, uma coisa importante a se fazer é diminuir a chama do nosso maçarico, aquecer a pontinha e colar bem, cuidar bem para não ficar nenhum furinho, porque é aí que vai dar merda e vai entrar água e vai dar infiltração. Então, muito cuidado nessa parte do arremate. E quando a gente vai emendar uma manta na outra, tem que sobrepor no mínimo 10 centímetros uma sobre a outra. Algumas vêm até com um pontilhadinho assim, com 10 centímetros marcado dos dois lados assim. Com tudo isso nos trinques, terminamos a nossa laje, ou seja lá o que a gente esteja impermeabilizando. Aí a gente vem com um teste, que a gente deixa uma lâmina d'água ali por 72 horas e se não vazar, se der tudo certinho, perfeito, podemos continuar a nossa obra com as próximas etapas da obra. Agora sobre as ferramentas que você vai precisar para aplicar o primer e depois a manta asfáltica. Primeiramente um rolo de lã, de preferência não tão novinho quanto esse da foto, porque depois que você botar nessa meleca preta, que é o primer, não dá pra usar pra mais nada, além de usar pra aplicar primer. Inclusive uma dica é tipo, fui almoçar, deixa o rolo dentro do primer, porque se você deixar fora vai secar e vai ficar duro e vai ficar uma coisa estranha. Então deixa dentro do primer o tempo todo até você terminar e limpar isso com solvente. Outra coisa, luvas, porque você tem amor às suas mãos e essa coisa, esse primer,
pode dar alergia, pode dar uma desgraceira, então usa luvas. Outra coisa, óculos de proteção, EPI, né? Vai que esse primer cai no seu olho, né? Além disso, solvente para limpar as ferramentas que você usar o primer. E também, para caso isso caia na sua pele, você vai lá correndo e limpa rapidão, né? Porque, né, nunca se sabe. Aí agora, para aplicar a manta em si, o nosso maçarico, que é igualzinho aquele de aplicar o creme brulee, só que ele tem alta pressão e ele é grandão e você conecta ele num botijão de gás. E uma espátula ou uma colher de pedreiro para fazer os arremates nos cantinhos, né? Tipo, esmagar bem assim para grudar bem. Agora a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre as vantagens e as desvantagens. Lembrando, né, que a vantagem de utilizar manta asfáltica para um caso pode não ser uma mesma vantagem para outro caso. Tudo depende de uma certa análise. Mas, em suma, uma das vantagens de utilizar manta asfáltica é sua flexibilidade. A flexibilidade ela vai facilitar, né, tanto no manuseio quanto na aplicação desse sistema. E já que a manta asfáltica ela é indicada para estruturas que estão sujeitas a movimentações e fissuras, a flexibilidade vai suportar melhor essas demandas. Outra vantagem é a sua resistência a fissuras. Essa resistência a fissuras está também interligada tanto com a flexibilidade quanto com a resistência a variações térmicas. Manta asfáltica ela deriva do asfalto e o asfalto a gente sabe que resiste bem a essas variações climáticas. E a manta asfáltica, então, ela traz isso consigo, essa propriedade. E por resistir, né, a essas variações, esse produto, né, as propriedades dele não vão se dilatar assim tão facilmente. E não se dilatando, né, não variando o seu tamanho, as fissuras também vão ser retardadas. Outra vantagem também é sobre a sua aplicação. Sempre que a gente pensa em manta asfáltica, pelo menos eu era assim, a gente sempre pensa em laje, cobertura e telhados. Mas não só. A gente também pode utilizar ela em outros casos. Aqui na esquerda vocês estão vendo a manta asfáltica sendo utilizada na impermeabilização de uma calha e aqui na direita numa piscina, né? E aqui na central é para vocês verem, né, a manta asfáltica de alumínio, mas nem só isso temos, né? Temos também as desvantagens. E com ela eu trouxe para vocês o conceito de Augusto Piche sobre durabilidade e vida útil, que vai ser importante para a gente entender um pouquinho. Durabilidade é a capacidade de um material manter as suas propriedades ao longo do tempo em condições normais de uso. E vida útil é o tempo no qual as propriedades de um material permanecem acima de limites admissíveis. Então, quando a gente pesquisa, a gente acha assim que, nossa, a manta asfáltica tem durabilidade de 20 anos por alguns fornecedores. E nem sempre é assim, né? Em muitos casos, a sua vida útil dura de 5 a 10 anos, né? Então, a sua vida útil ali de estanqueidade. Isso acaba sendo uma desvantagem, porque quando chega esse tempo, a gente vai ter que fazer uma manutenção. E a manutenção, para fazer a troca desse sistema, ela é bem complexa. Não tem como você ir lá e remendar um ponto, porque você não vai saber onde vai estar o problema. Vai ter que tirar toda a impermeabilização e refazer o processo. E isso acaba influenciando no custo. O custo da manta asfáltica ele é relativamente barato, né? De R$200 você compra um rolo aí de 10 metros quadrados. Só que até quanto que vai valer a pena, né? Então, de 5 a 10 anos eu vou ter que refazer esse sistema e eu vou ter que trocar tudo e vou ter que fazer mão de obra. Então, tudo isso deve ser levado muito em conta e isso pode se tornar uma grande desvantagem. Além disso, a gente tem a questão da mão de obra. A mão de obra, a gente pensa que esse sistema de manta asfáltica é um sistema simples, né? Muitas pessoas acham. E que não precisa investir em mão de obra especializada, só que é muito pelo contrário. A mão de obra é quem vai ditar a maioria das patologias, né? Digo assim, a maioria dos casos de manifestações estão relacionadas em questão de execução de projeto e principalmente da questão da execução da mão de obra, né? Nem é tanto pela propriedade do material, mas sim pela mão de obra. Então é fundamental que a gente tenha uma mão de obra boa, uma mão de obra especializada para fazer a aplicação desses tipos de impermeabilização. E aqui nas imagens a gente trouxe para vocês os principais erros, né, que podem acontecer na impermeabilização em questão de mão de obra, que é erro na impermeabilização de ralo e erro na impermeabilização de cano. Então é isso, aqui são nossas referências, né, para embasar o nosso seminário. E a gente espera que vocês tenham gostado, tenham compreendido, tenham curtido, aprender um pouquinho mais sobre manta asfáltica. Qualquer dúvida é só nos chamar. Aqui estão os principais pontos do nosso seminário. E é isso, mais uma vez muito obrigada e até mais. Mi, fa, ju, 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 ju.
Me faz arcar com nham, nham.